boa noite a todos, muito bem-vindos. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Vamos começar a nossa reunião. Vamos lá. Os Três Reinos, é o capítulo 11. Vamos agora para os animais e o homem, né? Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua? Conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Muito interessante para nós aqui. Olha quantas informações a gente tem nesse livro. Esse livro ele é realmente impressionante e traz para nós um conhecimento fantástico. Então, os animais têm individualidade, mas não têm consciência. Por isso que nós comentamos aqui na reunião passada que os animais aprendem por repetição. Então, eles são muito inferiores a nós, não têm os mesmos deveres, sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Tem um livro muito interessante do Chico Xavier, Espíritos Diversos. O livro é Aulas da Vida. Nós vamos ver uma mensagem do Emmanuel lá falando sobre o sofrimento dos animais. Porque houve muito questionamento. Se os animais eles não têm provas, se eles não têm expiação, por que eles sofrem? Então, existe dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento de aprendizado, que é o sofrimento dos animais, e existe o sofrimento que é o nosso sofrimento, porque nós já temos consciência de quem nós somos, por que nós estamos aqui, a doutrina espírita está trazendo para nós. Então, nós temos provas, nós tivemos várias reencarnações para chegar até o momento do pensamento contínuo, para usar esse cérebro que nós estamos usando, que ele ainda é primitivo em relação a planos espirituais superiores. Então, nós passamos por todos esses ciclos aí da vida. Então, a partir do momento que nós começamos nos reinos mineral, vegetal e animal, nós vamos solidificando tudo isso que nós carregamos hoje conosco, em termos íntimos, em termos de conhecimento, de pensamento, porque nós não conseguimos parar de pensar. O espírito, o que o espírito faz? Ele só pensa. O corpo é um instrumento que o espírito pensa e usa. Então, está aqui, ó. E é interessante mesmo, que a gente vê o papagaio imitar o homem e não vê o macaco. Mas o Divaldo Franco, ele fez uma palestra uma vez e ele disse que tem um macaco dentro de cada um de nós, que de vez em quando ele desperta, porque a gente fica agressivo, faz os gestos do macaco, principalmente quando a gente bebe um pouco. Aqueles que bebem. Você pode ver que às vezes a pessoa bebe e ele fica sendo joguete de outros, porque através da bebida ele põe para fora aquilo que está dentro dele. Olha que coisa interessante. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, o que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem, é também uma alma, se quiserdes. Isso depende do sentido que se dá a essa palavra. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e de Deus. Olha como que o tempo que a gente conta aqui é insignificante em relação à eternidade. No Livro dos Espíritos, até a pergunta 7,6, espírito está ali em letra minúscula. Porque ali está falando do psiquismo. Da pergunta 7,6 para frente, o espírito está em letra maiúscula. E aí tem até uma informação do Kardec. Ele está dizendo ali que aí já está falando de nós, do reino hominal. Então até ali está falando de todos os reinos que existem no mundo animal. Olha como que nós estamos longe de entender ainda. No Livro dos Médiuns, tem uma informação interessante para nós, dizendo que a mediunidade ela pertence a todos os habitantes da Terra.
da mediunidade. Se ela pertence a todos os habitantes da Terra, ali está englobando também o reino animal junto. Então, muitas vezes, os espíritos, nós mostramos aqui a figura do cavalo, que até o cavaleiro chama de passarinheiro, aquele cavalo que fuga e derruba o cavaleiro, que os espíritos aparecem para ele. Então, o que acontece? Há uma intervenção no corpo físico através das energias espirituais que já estão localizadas nos animais. Por isso que ele fala, é uma alma semelhança do homem, é também uma alma se quiserdes. Porque nós não temos condições ainda, no nosso vocabulário, naquilo que nós estamos aprendendo na Terra, ainda é muito pobre a nossa linguagem. Nós não podemos esquecer nunca que nós estamos na Terra, a Terra ainda é um planeta de expiação e de prova, um planeta atrasado ainda em relação a outros orbes, por isso que Jesus fala que na casa do meu Pai há muitas moradas, que Ele ia nos preparar para que a gente pudesse habitar um lugar melhor. Jesus fala isso. Por quê? O nosso destino é o progresso, é a evolução espiritual. Então nós vamos habitar outros planetas superiores à Terra, quando tivermos condições para isso. Por isso que eu já comentei aqui, vale a pena a gente comentar, que a gente não usa nem 10% do cérebro. Esse mesmo cérebro que nós estamos usando hoje, ele vai ainda ser usado por muito tempo na Terra. Nós vamos conseguir nos desvencilhar de todo esse aparelhamento físico que nós temos quando nós conseguirmos dominar todo o nosso organismo. Mas para dominar todo o nosso organismo, nós temos que evoluir, porque aí o espírito vai superar as deficiências físicas e não haverá mais deficiências, porque quando o espírito ele é sadio, o corpo também é sadio. Nós vemos muitas pessoas hoje, no caso do Chico Xavier, que tinha muitas enfermidades físicas, mas o espírito era saudável, ele superava tudo aquilo. Até eu lembro muito que ele comentou que ele não estava enxergando de um olho, ele foi reclamar para o Emmanuel falou, 2 olhos é luxo, quem tem 2 olhos na Terra é luxo, um só já está bom demais, porque às vezes com um olho só a gente vê coisas que não deveria ver. Ver é uma coisa, agora dura é quando a gente vê e comenta, né? E a distância, né, entre a alma dos animais para o homem e do homem para Deus, então se a gente começar a pensar muito, é até triste para nós, mas nós vamos chegar lá. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. A alma dos animais tem a escolha de encarnar-se em um animal antes que em outro? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Então, aqui nós estamos vendo a individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. Mas a vida inteligente permanece no estado latente, quer dizer que já está ali. Ela já está se modificando. Aí nós apresentamos algumas figuras aqui na reunião anterior que dá para a gente um entendimento mais correto. Então, olha só, eles não têm escolha, mas nós comentamos aqui a respeito do Chico Xavier, do irmão dele que veio buscar o cão quando o cão morreu, do José Xavier, eu comentei aqui na outra, mas vale a pena comentar aqui também sobre o cão do Chico Xavier, que ele reencarnou, Emmanuel pediu para ele observar um cão que estava seguindo ele. E aí era o Brinquinho, um cachorro que tinha morrido e que ele gostava muito. Aí ele chamou, o cachorro veio e o cachorro repetia todos os gestos do outro. Olha para vocês verem como que tem uma sequência aí. Então, nada nesse mundo que Deus criou é para ficar perdido. Tudo tem uma razão de ser. Eu até vi uma matéria de uma espírita, porque era muito interessante, né? Ela estava justamente comentando a respeito disso, a respeito dos cachorros. E que, como eles não tinham karma, a reencarnação deles era muito rápida, 5 dias, tal. A não ser no caso daqueles que são maltratados e tudo mais, que precisam ser cuidados. Então existe, porque eles têm uma missão específica também, sim, né? Que é de nos alegrar, nos trazer felicidade. Então, é muito interessante. Não, mas é interessante. Se é pertinente. Vocês podem ver em relação às crianças. Quem tem um animal em casa, um cachorro, um gato, que tem filho, sabe que realmente muda o comportamento das crianças. A alma do animal sobrevivente ao corpo está, depois da morte, em um estado errante como a do homem? É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo o seu atributo principal.
A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Olha que explicação para nós. Olha as nossas aptidões na Terra. Tem um amigo meu que ele é veterinário. A dedicação dele é fantástica em relação aos animais. Ele já veio preparado do plano espiritual. Então, no plano espiritual, esses espíritos que cuidam, principalmente da reencarnação dos animais, eles reencarnam também, às vezes, com esse compromisso, com essa missão. O Chico Xavier diz uma coisa muito interessante, o Emmanuel, guia do Chico Xavier. Quem chuta um cachorro vai sofrer sérias consequências no plano espiritual. Emmanuel, guia do Chico Xavier. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São, para eles, servidores inteligentes. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo com sua conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas. Pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Olha que informação para nós, né? Então nós vimos que até nos mundos superiores existem os animais. Por que existem os animais? Tem uma razão de ser aí. Então são trocas de energias. Olha que coisa impressionante, nós precisamos ainda dessas energias. Quando eu comentei aqui que muitos animais estão desaparecendo, é porque não tem mais utilidade para a nossa vida. Aqueles que tiverem utilidade para a nossa vida, eles vão permanecer por longo tempo. E hoje, nunca se viu tantas pessoas que se dedicam a animais. Por exemplo, hoje, uma clínica veterinária, uma farmácia que vende medicamentos para animais está ganhando mais do que aqueles que vendem medicamento para o ser humano. Porque a gente vê que muitas vezes a pessoa gasta muito com criação. Às vezes a pessoa até exagera. Ela gasta com o cachorro, mas não dá uma bala para ninguém. Entendeu? Então, nós estamos às vezes misturando as coisas que nós já lemos aqui. Que muitas pessoas querem que o animal seja um ser humano e tratam o ser humano como um animal. E nós contamos até a história do homem e do boi na reunião passada. Então, está tudo dentro disso daqui. Então, olha só, tudo se encadeia na natureza, os animais progridem pela força das coisas. Para eles não há expiação, é aquele sofrimento de aprendizado que eu comentei anteriormente. Porque ali a energia ela já vai modificando e quando chega no homem, que nós temos o pensamento, nós conhecemos a nossa individualidade, nós começamos a sofrer e aí nós entendemos porque nós estamos sofrendo. O animal às vezes não entende. E aí eu questionava uma coisa muito interessante. Por que que existe animais deformados, que nascem com certas anomalias? E isso eu perguntei para um espírita muito conceituado. Não vou dizer o nome dele aqui porque não vem ao caso. Ele me disse o seguinte, que tudo é um treinamento para a biologia, para a gente poder entender. São energias que estão se condensando e é uma evolução do psiquismo. Porque a gente vê animais nascerem com um defeito, com deficiências. Então, se o animal não tem nada para espiar, por que acontece isso? Tem um livro espírita, que eu não vou lembrar o nome agora, que diz o seguinte: muitas coisas nós não temos condições de entender. Por isso, não nos compete questionar aquilo que Deus preparou para nós e aquilo que Deus cria. Porque tudo tem uma função útil e um objetivo. E aí nós vimos que o homem é um Deus para os animais. E outrora, a gente vai ver no Velho Testamento, muitas vezes, eles falando que conversava com Deus ali. Eles não conversavam com Deus, porque é impossível conversar com Deus. Era espíritos, por falta de entendimento. A gente vai ver no livro há 2000 anos, logo no começo do livro, nós vamos ver que o guia do Chico Xavier e mais outras famílias romanas lá, eles tinham deuses, um deus para cada coisa. E olha como que o homem, nós evoluímos, porque por falta de entendimento, tinha alguns deuses que tinham muitos braços, que eles achavam que quanto mais braços, mais podia ajudar. Então tem pessoas que têm 2 braços e não ajuda ninguém, e tem um que tem um braço só e faz mais do que aquele que tem 2. Hoje nós já estamos entendendo isso aí.
Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras? Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender, e as coisas, as mais díspares na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência estiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Olha, dá uma paradinha aí, Du. Só uma paradinha. Olha como que isso aqui é interessante. Que aqui o Kardec sempre questiona. Então, se fosse assim, a gente poderia acreditar no diabo, no Satanás, em espíritos que foram criados para o mal, perpetuamente destinados ao mal. Não existe, como aqui também não existe. Agora vamos completar. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza harmoniza-se por leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. Aí. Então, como eu comentei anteriormente, nós não temos ainda entendimento. Nós não conseguimos nem nos compreender ainda. A gente não consegue se entender conosco mesmo. Agora vocês imaginem tudo isso, em tudo isso que nos cercam. Eu comentei aqui já algumas vezes, mas vale a pena relembrar de novo. Quando eu tive a oportunidade de entrar na selva amazônica e de ver ali, olha cada coisa que acontece. A selva, ela era úmida, mas não tinha água. Aí eu, junto com o meu irmão, nós levamos uma cavadeira, porque ele tinha um acampamento bem no alto de uma serra lá. E aí ele falou, Norinho, eu vou furar 1 metro aqui com a cavadeira. Ele furou 1 metro com a cavadeira. E nós fomos. A hora que nós voltamos, a água estava correndo. Não tinha água, a água estava correndo. Então vocês imaginam aquele lugar ali. Outra coisa que eu vou comentar aqui, que muitas vezes a pessoa às vezes não acredita. Na divisa do Brasil com a Bolívia, o rio, um riozinho lá, que agora me fugiu o nome, ele mudava de lugar à noite. Ele mudava de lugar à noite. Então, a gente para acampar, quem conhecia mais aquela localização, pedia para que se fizesse o acampamento num outro lugar, porque ali, e realmente, de manhã, quando nós fomos ver, o rio estava correndo, ele tinha afastado uns 3 metros da onde ele corria quando nós chegamos lá. Nesse lugar. Então são coisas que existem e que a gente também não consegue entender. Por exemplo, de Cáceres até Comodoro, é uma cidade que tem no Mato Grosso, existe uma serra lá. Essa serra, quando a gente está descendo o carro, a gente precisa acelerar o carro, porque ele não desce. Então são pontos magnéticos que existem na Terra. Nós não conseguimos entender uma série de coisas. Quanto mais em relação a isso daqui, ó. Sabem bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza harmoniza-se por leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que a gente fala, puxa vida, esse cara tem um conhecimento muito grande, mas ainda é muito pequeno em relação às coisas espirituais. Por isso, da admiração com Chico Xavier, com esses avatares que vieram na Terra, que trouxeram para nós ensinamentos, são pessoas que dominavam totalmente a parte física dele, o ambiente em que ele habita. O Chico Xavier era um dos homens mais simples que eu conheci, cercado de pessoas que tinham muita grana, mas ele não se contaminou. O amor dele pelos animais. Aí eu lembro muito de um livro, para a gente encerrar aqui, que depois nós vamos continuar esse assunto. Esse assunto ainda vai dar pano para manga, vamos dizer assim. O livro do Espírito Miramês, Francisco de Assis. Eu li a biografia de Francisco de Assis, mas a história de Francisco de Assis, contada por um espírito, a gente se emociona muito. Então vocês vejam bem. Aí nós vamos ver Daniel na Cova dos Leões. Olha a superioridade desses espíritos. Coisas para a gente pensar, para a gente analisar e para a gente amar os animais. Amar aqueles que convivem conosco, mas não desprezar os animais. Fazer de tudo para que o animal tenha um conforto dentro dos limites dele. E não cobrar mais do que aquilo que ele pode nos oferecer. Nós vamos para a segunda parte, pedir a Jesus que nos envolva. Cada um faz o seu pedido mental. E uma coisa muito interessante que eu vou comentar com vocês. Nós já tivemos evidência de animais aqui para o lado de fora do centro. Hoje eu tive muitos motivos para não estar aqui.
E também não consegui falar com ninguém para que eu não pudesse vir, né? Que eu pudesse não ter chegado aqui. Mas cheguei, eu me esforcei e vim. Então para mim foi um aprendizado também, porque eu estava desistindo ali, estava na boca do problema ali, desistindo, mas havia uma possibilidade de chegar e eu vim, né? Eu acho que é compartilhar com vocês aí essa oportunidade que me foi dada de estar aqui e de não perder. Eu ganhei. Então fica aí essa mensagem aí para nós, né? O Adilson tem uma instituição, né, Adilson? Você trabalha numa instituição. O Adilson, ele escreveu um livro, Diário de um Adicto, que eu tenho até o livro, é muito interessante. Então nós precisamos querer muito para poder deixar o vício. Precisamos querer bastante mesmo, porque a gente tem muita interferência espiritual. E muitas vezes nós viciamos o espírito. E aí o Espírito começa a nos acompanhar. Eu fico feliz que você vem toda quinta-feira, porque o trabalho de vocês lá é maravilhoso. E tem um amigo meu que ele é pastor da Igreja Adventista de Sétimo Dia. Esse rapaz, ele estava perdido no álcool e eu fiz de tudo para ele na doutrina espírita. Olha para vocês verem como que religião é rótulo. Ele não se identificou com a doutrina espírita e continuava bebendo. Ele era bem casado, a esposa não aguentou, foi embora e ele perdeu praticamente tudo. E aí a Igreja Adventista de Sétimo Dia, através de um amigo meu que também é pastor dessa igreja, levou ele para lá e hoje ele é pastor da igreja e é um dos coordenadores dos Alcoólicos Anônimos. Então para vocês verem que tem que ter um esforço muito grande. Muitas vezes os espíritos reclamam que eles querem se libertar, mas a pessoa que está no corpo físico não deixa. Continua atraindo ele. Então é um trabalho que a gente faz, esse trabalho também no Centro Espírita, pedindo. Então é um esforço de cada um. E como nós falamos dos animais hoje, nós vamos voltar ao assunto. Olha que coisa interessante. Muitas vezes os espíritos têm medo de certos animais. Nós vimos aqui que os animais às vezes veem os espíritos e às vezes até corre, mas os espíritos às vezes têm medo dos animais. Nós citamos aqui o gato do Ghost lá, e eu já tive essa oportunidade num sítio que eu fui, perto de Leme. Tinha uma obsessão muito forte lá nesse sítio. Meu pai na época morava lá e nós fomos pescar e chegamos até o sítio lá. E aí tinha uma entidade lá na cozinha, junto com a esposa do sitiante. E o interessante, ele mesmo comentou comigo, quando entrava 2 cachorrinhos que ele tinha, a mulher melhorava e ela detestava os cachorros. Por quê? Porque o espírito obsessor estava influenciando ela. Então foi um caso interessante, porque nós entramos na cozinha. Quando nós entramos na cozinha, a mulher estava completamente transtornada. Quando os 2 cachorrinhos entrou, ela se recuperou rapidamente. E aí a gente teve a evidência de 2 entidades lá, e tinha um pro lado de fora comandando as 2 que estavam lá dentro, e eles desapareceram na hora. Então olha para vocês verem como que às vezes uma criação ajuda. A gente está vendo hoje que inclusive usam animais para poder ajudar as crianças que têm sérios problemas, né? Autismo, né? Tem tudo isso daí. Olha a oportunidade que nós estamos tendo na Terra de fazer alguma coisa e também de ajudar os animais. E aí, para a gente encerrar e ir embora, no livro Santo dos Nossos Dias. Já contei aqui, mas vale a pena. O Ranieri, eles estavam fazendo uma reunião espírita com o Chico Xavier. Antes de começar a reunião, o Chico Xavier disse o seguinte, que a reunião do Chico Xavier tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Terminava a hora que atendia todos. Essa reunião era uma reunião mais íntima, eles estavam na casa do Chico Xavier. O Chico Xavier falou, olha, se vocês ouvirem um gato miando, vocês não se preocupam não. É um gato que ele apareceu por aqui, o veterinário falou que tem que sacrificar ele está doente. Eu já conversei com ele, para ele vir tarde, para ele não aparecer por aqui de dia, nem a hora que o povo está desperto, porque vão acabar sacrificando ele. E aí, eles estavam quase terminando a reunião, o gato começou a miar. Aí o Chico Xavier falou, Sávio, eu já falei para você ficar quieto, você tá dando muita bandeira, vão sacrificar você, fica quietinho. Aí terminou a reunião, eles saíram no quintal, o gato estava em cima do muro. Chico Xavier falava, desce daí que você vai cair, vai se machucar. Olha o carinho do Chico Xavier. Chico Xavier conversava com o gato. E o Chico Xavier falou para ele, se você não ficar quieto, você não vai se alimentar, tá quase na hora de você se alimentar. Aí se o gato desceu, vinha, esfregava no Chico quietinho. O Chico pôs o alimento, ele ficou quietinho lá. Aí
Aí ele falou: Ranieri, o veterinário tá doidinho para pegar esse gato aí para sacrificar ele. Mas o gato, eu já orientei ele. Ele esconde, de dia ele não aparece em lugar nenhum. Ele só vem à noite aqui para comer. Então olha para vocês verem, né? Como que realmente tem pessoas que conversam com o animal e o animal entende. A gente vê o cachorro quando ele faz alguma coisa errada, né? E a gente chega perto e ele olha assim, ele sabe que fez errado. Então ali já tem inteligência. Gente, é muito bom. Esse papo nosso, eu sei que vocês não aguentam mais, porque eu converso muito, mas fazer o quê? É melhor conversar do que ser surdo e mudo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, um bom final de semana para nós. Todos nós somos filhos de Deus e trabalhadores de Jesus. Que Ele nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.